Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma TPC de linguagens. Hoje é aquele momento especial de encerramento. Hoje é aquele momento da TPC de linguagens em que nós apresentamos as boas práticas dos professores. Hoje o nosso seminário de boas práticas ele vai ser em torno de um tema que nós viemos trabalhando, né, durante as últimas ATPCs, que é o ensino híbrido, as metodologias ativas. Temos a participação de 3 professoras, tá? A primeira é a professora da Escola Doutor Prudente, professora de Educação Física, Renata Lacerda. Seja muito bem-vinda, Renata. Quer abrir a câmera, fazer um tchauzinho para a gente falar um oi? Olá, pessoal. Boa tarde. Temos também a professora a Flávia Cristina Fornazari, da Escola Melo Moraes, professora de língua portuguesa. Flávia, quer abrir a câmera e falar um oizinho? Está quase fechado, Flávia. É a tecnologia. Oi, pessoal, tudo bem? E temos também a professora Luciane, professora da sala de leitura, que vai apresentar uma boa prática envolvendo as rotações por estação. Daqui a pouco ela se apresenta para vocês. Então, nós vamos começar então com a professora Renata. A professora Renata, ela desenvolveu uma prática envolvendo a sala de aula invertida. Em 2019, Renata, foi isso mesmo? Conta pra gente como é que foi. Isso, foi em 2019, né, quando a gente ainda estava no presencial. Eu já estava me inteirando um pouco a respeito desse tipo de aulas de aprendizagens diferentes, né, e resolvi experimentar lá no Prudente, foi muito legal, e eu espero que consegui passar para vocês a maneira como eu fiz e poder tirar as dúvidas aí para quem quiser fazer também. Fique à vontade. Tá, joia. Então, vou transmitir aqui. Olá, pessoal. Então, como já foi apresentado, né, eu vou mostrar para vocês a experiência que eu tive com a sala de aula invertida durante as aulas de educação física no Doutor Prudente, né, a maneira como eu adaptei para que ficasse melhor para a minha escola, né, e foi uma atividade que eu fiz em 2019, quando a gente ainda estava no ensino presencial e eu já estava experimentando algumas metodologias novas. Basicamente, esse slide mostra o esqueminha que eu usei de sala de aula invertida, foi um esquema que eu achei bem interessante, e aqui durante as apresentações eu vou chamar o antes da aula de primeiro momento, o durante a aula de segundo momento e depois o terceiro momento. No primeiro momento, foi quando eu preparei o que eu ia apresentar para os alunos, né, e durante o presencial eu apresentei essas coisas para os alunos, que eu já vou detalhar daqui a pouco. Os alunos pegaram esse material e na casa deles acessaram esse conteúdo para trazer para a aula presencial novamente, realizarem as atividades em grupo e assim conseguirem montar, na verdade, aí as suas aulinhas, né? Para que eles entenderam dessa forma, a gente que vai dar aula. E depois, no terceiro momento, quando a gente fez esse fechamento e conversamos a respeito de se tinha faltado alguma coisa, se estava tudo correto, o que eles tinham achado, e foi bem bacana. Aqui no primeiro slide eu trago, então, o primeiro momento, né, que foi quando, e é justamente, aliás, aqui, né, a sala de aula invertida, adaptada, porque, como eu disse, para cada realidade, talvez precise mexer em uma coisinha aqui, outra ali, para que fique bem realizado dentro da escola. Então, para minha escola, como que eu fiz? Eu expliquei para eles como seria essa dinâmica, né, o que era a metodologia da sala de aula invertida, como que ela funcionava, né. Depois, eu expliquei para eles como a gente faria para nós, que seria dividir em grupos, distribuir temas, que eu daria sugestão de sites e vídeos para eles pesquisarem em casa, e eles deveriam trazer esse material de pesquisa na próxima aula presencial. Na distribuição dos temas, eu trabalhei com os sétimos, oitavos e nonos anos, né, eu preferi, nesse momento, não deixar os sextos anos, porque era uma coisa nova para mim e para eles, e como eles estavam chegando na nossa escola, eu achei que era melhor ainda não trabalhar com os sextos anos, mas com os sétimos eu trabalhei com atletismo, com os oitavos foi o hip hop, e com os nonos anos foi a capoeira.
os temas, por exemplo, de atletismo, como eram muito extenso, eu preferi dividir, né? Então, por exemplo, para um grupo ficou só saltos, para outro só corridas, para outro só arremessos, porque o tema era muito grande. Já o hip hop e a capoeira, eu entreguei o tema inteiro para que eles fizessem realmente um resumo de como seria uma aulinha sobre isso. Então, eles teriam que trazer para mim o material na próxima aula. Na aula seguinte, já com os grupos de trabalho divididos na aula anterior, né, eles ficaram em mesas, cada grupo, e com o material que eles trouxeram de casa. Eu passei para ver, né, o que eles tinham trazido, esclarecer dúvidas do como eles teriam que montar esse material, né, expliquei que eles teriam que selecionar material, o que eles vão colocar na apresentação deles, que forma eles apresentariam isso, né? Como que eles iam construir essas apresentações. Aqui eu deixei livre. Eles poderiam apenas falar, usar cartazes, poderiam usar a televisão para passar algum vídeo, ou poderiam montar um vídeo e trazer. Então, assim, eles fizeram, os resultados foram diversos, eles foram bem variados aqui na escolha de material, de forma de apresentação e de construção das apresentações. No terceiro momento, seria o que já tudo pronto, né? Então, aqui no segundo momento, o que eles fizeram? Eles pegaram esse material todo e montaram a aula deles na escola, presencial, e eu supervisionando. Então, eles fizeram tudo. Eles viram o que eles achavam melhor falar. Eu fui dando dicas, né? Eles perguntavam, às vezes, alguma coisa. Isso aqui tá bom, professora? Eu falava, ó, será que não tá muito longo? Será que não tem que reduzir um pouquinho, né? E eles foram, assim, seguindo essas orientações e montaram as apresentações deles. No terceiro momento, foi quando chegou o dia das apresentações dos grupos, né? Então, cada grupo ia até a frente da sala ou na quadra. Eles escolheram também o lugar com que eles preferiam apresentar isso e também de acordo com a maneira como eles queriam apresentar, né? Foi apresentado para a sala. Finalizando todos os grupos, a gente fez uma roda de conversa sobre os resultados e eu passei um questionário de avaliação sobre essa metodologia, né? Infelizmente, com a entrada da pandemia, o meu computador antigo sobrecarregou e, infelizmente, eu perdi as fotos do processo e perdi a tabulação desse questionário. Mas foi praticamente unânime que eles adoraram a metodologia, eles acharam assim incrível e eles pediram para que fosse assim sempre, né? Mas para ilustrar melhor isso, assim antes, né? Só falando um pouquinho das observações. Eu escolhi dividir os grupos por sorteio, dessa vez. Para que não houvesse... Eles começaram a reclamar, mas olhar estranho, mas fulano caiu no meu grupo, ele não vai fazer nada, não sei o quê. Então, o que eu resolvi fazer naquele momento? Porque foi tudo acontecendo sem previsão, né? Então, apesar da divisão em grupos, o que eu combinei com eles? Que apesar de ser em grupo, a avaliação seria individual. Como seria feito isso? Eu dei 4 aulas em classe para eles, para que esses grupos trabalhassem no momento 2. Então, aquilo que eu falei que eu fiz, né, no momento presencial, eu dei para eles 2 aulas, ou seja, foram 2 semanas que eles tiveram para preparar todo o material, toda a apresentação, reservar a lousa, reservar a televisão, né, enfim, o material que eles fossem usar. Como que eu fiz essa questão da avaliação individual em grupo? Quando eu passava para conversar com cada grupo a partir dessa primeira aula que eu fiz, os próprios grupos ajudavam a ver quem trouxe material, quem não trouxe material, o que você vai colaborar, o que você, né, o que o aluno está deixando de fazer, ou o que ele está fazendo. Então, essa nota para cada um, ela foi construída coletivamente, porque os próprios colegas do grupo, e inclusive às vezes quem não tinha levado material, aceitava que sua nota não fosse igual a de quem tinha levado material. Mas ele ainda tinha os outros momentos para tentar recuperar essa nota. Então, eu preferi fazer dessa forma, porque eu achei, eu e eles achamos mais justo, né, que mesmo em grupo fosse individual, já que eles não puderam escolher o grupo, tinha sido feito por sorteio. Então, cada grupo conferia o que cada integrante tinha trazido, né, e para ver se haveria essa coerência na nota final, né, apesar de ter sido uma nota que era em grupo. E no final, então, das apresentações, eles que escolheram o formato que eles queriam para essas apresentações. Eu trouxe para vocês verem aqui um pouquinho fotos, né, dos resultados,
Então, aqui, por exemplo, esse grupo escolheu se apresentar através de um cartaz, e depois eles foram aqui, cada um lendo a sua parte, né? Cada o seu grupinho de um jeito, preferiram apresentar dentro da sala. Esse outro grupo preferiu apresentar na quadra, e foi bacana também, porque eles puderam aprender essa questão de postura de voz, que distância que eles tinham que ficar do colega para que a voz alcançasse todo mundo, né? E se apresentaram assim. Esses outros dois grupos aqui, por exemplo, eles quiseram levar vídeo, então eles deram a aulinha e aí eles colocavam um vídeo para a turma assistir. Aqui a mesma coisa, né? Eles apresentavam com o uso de mídias. Aqui quiseram se apresentar no pátio da escola, né? Então, aqui os cartazes, que depois foram colados aqui nessa parede, ficaram todos os cartazes colados aqui. E aqui também a apresentação que eles quiseram fazer na quadra. Então, para cada um foi escolhido de uma forma. Aqui mais um grupo. Esse grupo de capoeira, por exemplo, construiu os materiais com material reciclado para fazer mais ou menos aqui, né, um berimbau, né? Foi bem bacana isso da parte deles também. E aqui eu trouxe 3 videozinhos para que fique um pouco melhor, mostrar como é que foi a aulinha deles mesmo, né? Então, para finalizar, eu vou mostrar aqui um pedacinho de cada aulinha que eles deram. Escolhi aqui um grupo para mostrar como é que ficou a aula deles. Que nesse caso era uma aulinha de capoeira, né? E eles estavam falando a respeito do que dizem as letras das músicas de capoeira e resolveram fazer dessa forma. Eles que escolheram tudo isso. Hip hop ficou mais ou menos assim. Esses grupos verdadeiros enfrentavam diversos problemas de ordem social, pobreza, violência, racismo, tráfico de drogas, carência de infraestrutura de educação, entre outros. Os jovens encontraram na rua um único espaço de lazer, e geralmente entravam no sistema de grupos, as quais ficam na luta pelo domínio territorial. As gangues funcionavam como um sistema opressor dentro das formas de periferias. Em 12 de novembro de 1973, foi criada a primeira organização que tinha seus interesses em hip-hop. Sua sede estava situada no bairro de Gomes. No Brasil, o berço do hip-hop brasileiro é São Paulo, que surgiu nos anos de 1980. Os encontros na rua 24 de maio no metrô São Pedro, onde saíram muitos artistas reconhecidos como, por exemplo, Taíde, DJ Racionais e Rap. O hip hop é uma demonstração mais na época que foi criada, era um modo de se expressar enquanto a opressão sofreu contra as coisas. O hip hop só é considerado hip hop quando o responde pilar. Infelizmente esse áudio ele tá com um pouquinho de atraso aqui, né? Mas acho que deu para ver mais ou menos. Eles foram cada um falando um pouquinho. E essa aqui, por exemplo, que eles utilizaram aqui a mídia, né, para fazer a aula, e ficou mais ou menos assim. Ela é dividida em 2 grupos, a de 100 metros e a de 110 metros. A de 100 metros ela é praticada só por atletas femininos, e as barreiras medem 0,34 metros. Já as 110 são praticadas por atletas masculinos, e medem as barreiras 1,07 metros. Mas também tem o grupo das 400 metros, que pode ser disputadas por ambos sexos, ou seja, quando pelos homens também tem uma diferença nas barreiras. Quando tem a corrida de 400 metros feminino, as barreiras medem 0,66, e quando tem os 400 metros masculinos, as barreiras medem 0,91 metros, tá? Aqui que eu falei, o exemplo é de uma pista, e aqui, olha, é cada raia que tem a numeração, onde os atletas vão ficar para dar aquele ponto de partida. E aqui tem as barreiras que eles vão pular. Aqui
Aqui, olha, a gente já trouxe um exemplo, eu não sei se é a barreira masculina ou feminina, tá? Mas, enfim, as barreiras, elas são feitas de alumínio para serem leves, caindo em contato com o atleta, porém sem impedi-lo de continuar a prova. Ou seja, eu tô lá e começo a correr. Se eu, por exemplo, a barreira tá aqui na minha frente, se eu tocar, né, por exemplo, não tocar, né, tipo, cair nela, assim, eu não vou ser desclassificada, eu posso continuar. Só que, por exemplo, naquele momento, eu posso estar em primeiro lugar. Só que eu estou competindo com a Olha, eu estou ganhando dela. Só que daí, por exemplo, eu pego e caio. Até eu levantar, lá na frente eu poderia estar em primeiro lugar, só que eu fico em segundo. Porque aquelas frações, até o momento de eu levantar, eu perco o equilíbrio que eu tenho desde o comecinho da prova, entendeu? E ainda não é desclassificado se ele colidir com a barreira, né? Mas o contato, como eu falei, adiciona algumas frações de segundos a mais, por afetar o equilíbrio do atleta. Porém, a desclassificação ocorre se o atleta propositalmente derrubar a barreira com a mão, por exemplo. Por exemplo, eu e a Lauane. Por exemplo, tem lá numa corrida tem 10 barreiras. Eu tô na 9ª. Na 8ª, a Lauane tá pulando. Bom, o vídeo tá com atraso aqui do som, né? Mas eu acho que, mais uma vez, aqui deu para mostrar um pouquinho da experiência que eu tive. Espero que tenha ficado claro a maneira como eu fiz, mas se vocês tiverem dúvidas, depois vocês podem me procurar para pegar mais detalhes, enfim. E foi esse trabalho que eu fiz, e ele foi muito satisfatório, foi muito bacana, e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Renata, foi ótimo. E depois de agradecer, já quero passar a palavra aqui para a professora Flávia Cristina Fornazari, do Melo Moraes. Flávia, a sua prática foi envolvendo rotação por estações, já no contexto de ensino remoto em 2020, né? Na verdade, Você vai contar para a gente 2 ideias aí que vocês tiveram para trabalhar com rotação por estações, tanto para a questão do planejamento, quanto para eletivas, é isso mesmo, Flávia? Com a palavra. Oi, pessoal, de novo. A nossa rotação, né, por estação, a gente usou o ano passado para a organização da escola, né? Então, nós fomos pegos todos, né, de repente, aí, de estar em casa, recesso, depois férias, e aí vamos rodar a escola. Então, nós tínhamos um sábado letivo ali, já no comecinho do ano, no comecinho do ano não, né, no comecinho depois de tudo isso daí ter acontecido. E nós tínhamos que orientar a família, aluno, como fazer, como que a escola ia funcionar dentro de todo esse momento leigo nosso também, de aprendizado nosso. Então, depois de muita conversa, muita troca de ideia, nós pensamos em fazer um sábado de manhã, pela manhã, e por estações. Então, os alunos estariam, e os pais, as famílias, né, na reunião, e cada grupo de professor ficou com um tema para poder trabalhar dentro desses grupos, para que a gente pudesse passar o máximo de informação que desse, e de uma maneira que não ficasse, sabe, muito cansativo. Então, eu vou projetar aqui, mais ou menos como foi nossa organização. Vou achar aqui para vocês. A gente treine na hora, vai... Bom, pessoal, então foi mais ou menos... Ainda não apareceram os slides. Não? Não. Não chegou aí ainda? Eles abriram aí para você em algum lugar? Quer tentar projetar de novo, direto neles? Quer. Epa, tá vendo? Não, ainda não. Eu acho que você vai ter que... Isso. E agora? Aí, agora sim. Obrigada. Então deixa essa parte bonita. Bom, pessoal, então foi assim. Vamos passar a parte bonita. Eu colei exatamente o que a direção passou, né, para os professores. Então, nós fizemos esse rol aí, nessas instruções gerais. Então,
os professores ficaram incumbidos, né, de criar o link. Na hora da reunião foi visto quem é que iria ser o responsável pela criação do link. Daí, no dia da reunião, depois, né, do comunicado que haveria esse encontro, foi passado para os pais esse link. Os professores, a gente deixou bem claro lá na reunião com os professores, tá? Isso daqui foi todo um preparo com a equipe. Eles que trocariam de reunião e não os alunos, então, para ter menos movimentação. E cada grupo de professor, já mostro para vocês como a gente dividiu, tinha um professor responsável, que era aquele que estaria recebendo os alunos naquela a hora da troca, né, se apresentando, falando um pouquinho. O professor ia responsável só por 3 aulas, mas como a gente tinha feito 6 horários, tinha que estar todo mundo ali durante a manhã toda do sábado. Cada grupo tinha que preparar o seu tema para ser apresentado em 35 minutos, para dar tempo certinho de ter essa troca. E os roteiros, aí os temas foram definidos num ATPC. Então, aí vocês, colei, né, como é que ficou essa divisão. Então, tinha horário, nós dividimos a área, né, os professores aí por área, dentro de cada turma. Então, vocês veem que cada horário era a turma diferente, que ia trocando. Nós dividimos primeira parte de ensino médio, depois o ensino, primeira parte do fundamental, né, depois o ensino médio. Aqui eu coloquei o link, né, depois ali a gente colocou os professores e o link que cada um criou. E por fim, os temas. Então, eram 6 grupos, né, de professores, e foram 6 temas abordados. Então, esses grupos entravam nas turmas das salas de aula e eles abordavam os temas. Então, a gente falou da internet segura, que foi um assunto que veio da formação de São Paulo, que estava dando aqueles problemas, lembram? No centro de mídias, o que se falava dentro do centro de mídias, o que eles postavam nos chats. O outro grupo ficou responsável pela importância do centro de mídias para tentar passar para os alunos que eles precisavam assistir aula, do porquê assistir aula. Um grupo falou que a escola ia rodar dentro dos roteiros de estudos, então, o que era, como ia funcionar, como ia ser a entrega desses roteiros, onde estaria, ensinou a entrar no Drive. Um outro grupo foi falando da organização deles em casa, que era um momento novo, como que eles podiam se organizar, espaço dentro da casa. Um outro grupo, né, como ia ser o envio desses roteiros. O ano passado nós tínhamos optado pelo envio por e-mail, que era o que a gente tinha de oficial, né, no momento, e para evitar esse compartilhamento aí do número pessoal de WhatsApp, então, ensinar aluno a enviar e-mail. E, por último, quando é que o aluno poderia ir buscar as atividades impressas na escola. Então, cada grupo, depois que recebeu esse tema, ele desenvolveu dentro do tema dele um PPT que ele apresentava para os pais, para os alunos, e depois ele ficava ali dentro dos 35 minutos que ele tinha para sanar as dúvidas. Então, todos os alunos passavam por todas as estações, né, e tentavam carregar aí essas informações que tinham. E até que começou a andar a escola a partir desse momento aí, desse sábado. E depois do ano termina, né, e começa de novo, a gente com algumas novidades, e para a gente um desafio grande, que foi agora em 21, foi a questão das eletivas. Então, como fazer essas eletivas com um aluno remoto, com um aluno presencial,
E aí veio esse tema nos nossos ATPCs, nesse assunto, e discutimos, e nós acabamos pensando aí em trazermos as eletivas para esse sistema de rotação. Então, em 2021, a gente vai estamos, né, trabalhando com eletiva nesse sistema também de rotação, que até então a gente chamava de rodízio, né? E então, como que a gente fez? Nós fizemos um tema único, que vai ser Olimpíadas, né? Que está sendo Olimpíada, e que vai ser trabalhado com todos os alunos. E aí, nós não dividimos alunos, como sempre se faz em eletivas. Os alunos vão estar dentro das suas salas, e se estiverem no remoto, a gente vai trabalhar nós estamos trabalhando, né, com reuniões por séries. E se tiver no presencial, essas turmas de professores, nós estamos divididos em 4 ou 3 professores. Então, dá para trabalhar com a turma A, com a turma B, e um professor ainda dá para trabalhar com quem está em casa, esse assunto do remoto. E nós dividimos também 2 rotações, aí, dois grupos de rotações, os do fundamental e do médio. Então, no grupo do fundamental, nós teremos 4 estações. E no grupo do médio, nós temos 3 estações. E se é que pode ser chamado assim, né? Dentro de cada estação, nós montamos uma subdivisão da estação, porque daí cada professor montou a sua ementa de eletiva, pensou em atividades, e que se estivermos no remoto, eles vão estar trabalhando em casa, e se estivermos lá no presencial, a gente também consegue o professor A trabalhar com um momento, o professor B com um outro momento, e o professor C com outro momento. Daí, essas estações subdivididas ali dentro da escola mesmo. Cada semana o aluno vai participar de uma estação. Então, no fundamental, a gente já fez as contas, eles vão rodar umas 2 vezes, eles vão passar 2 vezes por cada estação, e no ensino médio eles vão conseguir passar 3. Então, eu coloquei aqui um pouquinho de como é que estão essas estações, né? Nós vamos ter aí o Olympic Time, Linecast, que os professores de inglês, língua portuguesa e história estão trabalhando juntos. Então, eles vão trabalhar podcasts. Outra estação chama o Caminho ao Pódio, que são os professores de ciências, história e educação física aí que estão juntos. Outra estação é o Japão, Olimpíada versus Pandemia, que entrou geografia, sociologia, filosofia e biologia, são professores aí que vão estar trabalhando. Essa é do ensino médio. Que país é esse? Arte, matemática, geografia e ciências, então a diversidade aí é bastante, e, né, de matérias aí. A outra estação é sítios, altios, fortios, superando os limites, língua portuguesa e história. Um outro olhar na Olimpíada, matemática e física, e o Las Mascotas, que são professores de língua portuguesa que estarão trabalhando. Então, aí, cada um, depois, se vocês tiverem curiosidade, eu mando para vocês as ementas, para vocês verem mais ou menos o que cada um está pensando aí em trabalhar dentro. E dentro da estação teremos subestações. Então, e tem aí bastante, um assunto que a equipe achou que ia dar para trabalhar com bastante diversidade, né? E estamos nos testes, depois, quem sabe mais para frente eu tenho como contar se deu certo ou não. Mas fica a dica aí, é um jeito que a gente também pensou de organizar a escola, com a questão das eletivas, pensando nesse remoto com o presencial, e é assim que nós estamos começando as novidades de 2021.
E eu não posso deixar de pontuar, Flávia, o dia que nós tivemos a rotação por estação na TPC de linguagens, né, não posso deixar de pontuar para vocês, até comentei com o pessoal da manhã, na semana seguinte, que a Flávia, né, ela, depois da TPC da manhã, né, os professores giraram, e eram muitos professores, a gente tinha tivemos alguns probleminhas em função daquela semana específica, a Flávia conversou com a gente, com o pessoal de linguagem, e disse, olha, a gente já usou isso na escola, mas realmente não dá certo os alunos passarem para as estações, mas sim os professores rodarem entre as estações. Então, já é uma adaptação, né, da metodologia que fez sentido. À tarde a gente trabalhou desse jeito e deu certo, né? Então, é isso. Eu acho que o que você e a Renata pontuam para a gente é que as especificidades da escola, cada contexto, independente de ser presencial, híbrido, remoto, mas a escola tem sentido para a escola essas metodologias, né? Que é uma coisa que a gente vem conversando bastante. Perguntas, segura que a gente leva para o momento da interação daqui a pouco. E agora com a gente, nós temos a professora Luciane Gardenal Milani, que é professora da sala de leitura, que vai contar um pouquinho sobre a prática dela com a rotação por estações. A Luciane, atualmente, ela é professora da sala de leitura lá no Hélio Nerin, mas ela começou esse ano no Hélio Nerin. Esse projeto que ela vai contar para a gente, ela desenvolveu na escola anterior, na escola Dom Eduardo Milad Coaiki. Me corrija se eu estiver errada, tá, Lu? E ela começou ainda no presencial em 2018, quando ela foi para a escola. Lu, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar aqui. Passo a palavra para você. Eu ainda não conhecia a realidade escolar naquele momento, porque eu estava começando, os anseios. Com isso, procurei conhecer os alunos, seus gostos literários, seus anseios. Com essa estratégia, os alunos se sentiram livres para sugerir ideias, porque era direto com eles que eu fazia isso, eu conversava diretamente, né? Por isso que só em 2 quartas-feiras demorou um pouquinho para a gente ler o livro, porque eu fui sondando, vendo como eles eram, o que eles queriam, o que eles esperavam. Com essa estratégia, os alunos se sentiram livres para sugerir ideias, procurar-me para criar o projeto. No segundo momento, após o projeto original das meninas ser colocado pelos alunos, eu avaliei quais pontos e conteúdos poderiam ser abordados, como eu já disse lá, a parte das histórias, geografia, né? A questão do que fala o livro, e como eles poderiam ser desenvolvidos junto aos participantes do projeto. Eu queria um enfoque mais lúdico e descontraído, não gosto muito de coisas formais, mas sem deixar o olhar multidisciplinar de lado e desenvolvimento das novas aprendizagens e a importância da contextualização. Por isso que a gente fez muita conversa antes de pôr a mão na massa mesmo. Eu queria que eles incorporassem o conteúdo do livro neles. Todo o trabalho foi planejado para que os educandos atuassem de forma ativa nas atividades. Eles estavam sempre ali, visto que o intuito era criar um ambiente interessante de aprendizagem. Bom, juntamente com a professora da sala de leitura Sueli, parceira do grupo do curso de leitura e mediação nas salas de leituras escolares, elaboramos o projeto. Eu escrevi, ela dando as ideias, e cada um iria aplicar a sua prática ou não, conforme o seu programa de ação, né? Eu tinha que também desenvolver o meu projeto dentro daquilo que eu tinha planejado como ação no meu programa de ação. Imagina você começando tudo isso, falando tudo grego para você, mas até que eu me saí bem. Para mim foi muito conveniente, pois eu já tinha colocado no meu programa de ação O Pequeno Príncipe, as atividades com ele, né? Já estava voltado para o livro da Antônia de Saint-Exupéry. É isso mesmo? É assim mesmo que fala, Rô? Sugeridos pelos alunos da escola Dom Eduardo. A professora Sueli, apesar de colaborar com o projeto, não aplicou na sua totalidade a sua realidade escolar, porque o enfoque do seu programa de ação era diferente do meu. Ela aplicou atividades focadas somente à leitura da obra, não visão multidisciplinar. Anteriormente, essas novas práticas que eu estava começando, né,
tínhamos lido um pequeno tutorial sobre a obra, assistido vários youtubers, tudo isso eu fui colocando lá, né? Nós falamos sobre a profissão de youtuber, tá vendo? Até escritor, conversando sobre porque o programa de ensino integral, ele enfoca muito projeto de vida, né? E tem muitos alunos que falaram que queriam ser youtuber, uns queriam ser desenhistas, outros queriam ser escritor, um mecânico de imprensa, mecânicos, né? Queriam trabalhar em gráfica, né? O que eles não falavam muito é sobre críticos de obras literárias, mas eu enfoquei também essa profissão de crítico de obras literárias, né? Aí eu fui apresentando, assistindo o enredo de filmes do Pequeno Príncipe, eu apresentei o enredo do filme do Pequeno Príncipe, assim, assistimos e cantamos ao vídeo da música Cativar, cantamos, fizemos um coralzinho lá, invocamos várias formas de conhecimento, né? Musical, artístico, científico, muita coisa. Se eu ficar contando aqui, nós vamos ficar até não sei que horas. Então, tudo isso foi acontecendo de abril a maio, junho de 2018. E daí, acho que vamos projetar os slides para a gente ir acompanhando. Vamos, para a gente entender como é que a rotação com imagem. Onde que entrou essa rotação, a estação. Foram várias atividades. A verdade, a rotação por estação eu fiz uma vez com eles. Eu nem sabia que chamava isso. Tá aparecendo, Lu? Tá. Aí os livros que eu apresentei, eu mostrei para eles, né? As edições do livro do Pequeno Príncipe, pode passar, né? Fizemos, daí, esse aqui pode passar. Né? A Neia, ela é a professora que começou o projeto com eles, lendo o Pequeno Príncipe, eles fizeram teatro de fantoches, umas coisas assim. E outras coisas que os alunos relataram, parece que também dramatização de algumas cenas. Pode passar, Rô. Essa é a aluna Tainá, que veio, né, ela é aluna do 9º ano, na época, 9º A. Ela que é a idealizadora da continuação do projeto, pode passar. Junto com a Joyce, que era do 8º ano na época. A Joyce era uma aluna que a Neia conseguiu alfabetizar, ela tinha muito problema de alfabetização. A Joyce, com as aulas de reforço, conseguiu se alfabetizar através da Neia. E ela continuou até a hora que eu estava lá na sala de leitura, sem sair da sala de leitura. A Joyce é minha ajudante. Aí vamos voar, pode passar. Os convites que eles fizeram, distribuíram para todos os alunos da escola. Eles se reuniram, fizeram... Nesse mesmo dia, eles fizeram o convite, um grupo fez o convite, esses daí, pode passar, e fizeram os cartazes. É um grupo de 10 alunos. Aí, um grupo fez os convites, escreveu, aí o outro estava fazendo os cartazes. Aí, os outros foram continuar a observar, é um tipo de trabalho que foi de estação, né? Porque daí eles foram fazer o convite e o outro foi fazer o cartaz. Foram só 2 grupos, meia hora. Aí, esse é um dos vídeos, 10 coisas que aprendi com o Pequeno Príncipe, eu passei esse vídeo para todos numa das atividades das quartas-feiras, né, para eles conhecerem, a gente conversava 10 coisas que aprendi com o Pequeno Príncipe. Eu começava o projeto, a atividade do dia na quarta-feira, sempre com um vídeo para a gente conversar, antes de ler o livro, né, de alunos que tinham lido o Pequeno Príncipe de outras escolas. Pode passar, Rô. Aí, apresentei o que era uma resenha para eles, né, por essa youtuber Carol Lanners, eles conheceram, a resenha, o filme, o livro detalhado, ela fazia bem em todas as mídias, ela falava nessa resenha. Pode passar, Rô. O outro que eu apresentei, um aluno que escreveu uma resenha e depois fez um vídeo com a resenha que é feito no YouTube, pode passar. Como eu já disse, originalmente a ideia dada pelos alunos seria de fazer a leitura do livro, análise e elaboração de uma peça teatral para encerrar as atividades.
Com o passar dos dias, alguns alunos, após o início do projeto, foram perdendo a motivação. Uns saíram, outros começaram a participar. A princípio, começamos com 55, divididos em 2 equipes. A equipe 1 faria os trabalhos às terças-feiras, a equipe 2 faria os trabalhos às quartas. Enfim, dos 55 alunos, continuamos com 25 alunos, sendo formada apenas uma equipe para dar continuidade aos trabalhos do projeto. Cabe falar que, na verdade, a gente começou a fazer a semana toda, Rô. 2 ou 3 vezes por semana, só que eu não fazia a aula toda, porque daí eu deixava para dar o livro para os alunos que queriam ler, recolher livros da sala de leitura. Mas a gente não ficou só às quartas-feiras, não, no final do projeto. Nós fizemos outros dias, tá? Para poder dar conta. Senão não ia dar a nossa meia hora, 40 minutos, tá? Pode continuar. Nós lemos o livro de abril a maio, né, O Pequeno Príncipe, a adaptação do James Smith, estabelecemos a continuidade do trabalho todas as quartas. Esse era o dia que não faltava, tá? Os outros dias eu só complementava, mas quarta-feira era só pro projeto. Pode continuar. Os alunos almoçaram, subiam à sala de leitura, fizemos as leituras em 2 quartas-feiras, né? Isso daí é que eu já tinha falado no começo, pode passar. Né, do projeto interdisciplinar. Também já falei sobre isso, que a Sueli estava junto comigo, pode passar. Pode passar isso também, continuidade. A Sueli, para quem não conheceu, era professora lá do Dom Eduardo, do Melita, né, ela ficou 1 ano lá, né, era uma pessoa igual a 100 mil outras pessoas, mas eu fiz dela um amigo, agora ela é a única no mundo, ó, Pequeno Príncipe. Né? Já foi também nossa amiga. Sobre as práticas do projeto. Anteriormente a essas novas práticas, tínhamos lido um pequeno tutorial, assistido a vários youtubers que falam sobre a obra e conversamos sobre a profissão de youtuber. Escritor, ilustrador, editor, gráfico, mecânico, tudo que envolve a criação do livro, né? Críticos de obra literária, assistimos ao enredo do filme Pequeno Príncipe, assistimos e contamos o vídeo e cantamos a música Cativar. Essas atividades foram desenvolvidas em 4 aulas, acontecendo 1 vez por semana, de abril a maio de 2018. Pode continuar. Pode passar. Eu apresentava sempre as imagens do livro para eles. Aqui são os links onde tem tudo salvo, tá? Né, do projeto. Depois pode até disponibilizar os links. Pode passar. Leitura, depois do término da leitura, fizemos a leitura do Pequeno Príncipe, adaptação, fizemos a leitura em 2 dias. A equipe foi dividida em 6 grupos, com leitura alternadas, feitas pelos alunos, com intervenções feitas por mim. Eu ia sempre intervindo na leitura, conforme a relevância do tema. Naqueles links tem o vídeo deles lendo, tá? Percebi que alguns alunos se dispersavam durante a leitura. Procurei sanar essas dificuldades que geravam incompreensão do texto com atividades de conversa e indução à compreensão. Usei a técnica do círculo da conversa, que tem no vídeo. Além de ter lido com os alunos alguns textos e análise de obras feitas, né? Feito isso, os alunos fizeram a ficha do registro de leitura, que eles tinham um caderno de cartografia, e lá eles colocavam tudo que a gente fazia do projeto. Eles registravam ali, né, nessa ficha. Quando eu tirava uma cópia, eles colavam lá no caderno para registrar. Pode continuar, Rô. Os alunos fazendo a leitura depois de resenhas que eu imprimi, né, para eles, depois da conversa, eu fazia sempre eles terem contato com a leitura e a interpretação deles. Leitura de textos sobre história, a Segunda Guerra, tudo eu apresentava assim. E eles iam lendo, fazendo anotações. Pode continuar. Aqui é o círculo de leitura, a gente fazendo, tá? Pode passar. Atividades, pode passar. Aqui, a estação por rotação. Essa foi uma aula que eu fiz no dia 31 de maio. Eu nem sabia que chamava essa época. Eu até fiz
uma colocação. Na época em que aplicava essa atividade, eu nem sabia que essa metodologia era chamada de estação por rotação. Sempre tive essa dinâmica em sala de aula quando atuava como professora alfabetizadora. Eu chamava essa metodologia de círculo de atividades. Dentre os recursos tecnológicos, em meados da década de 1990, usava o Walkman. Eu gravava fitas cassetes para levar para os alunos ouvirem ou pediam para que gravasse algo. Eu tinha 3 aparelhos na época, essa era uma das estações que eu fazia, sempre usando o Walkman na época. Eu gravava algum texto, alguma coisa, e daí eu passava, daí eles faziam. Mas nesse dia aqui, com o projeto Pequeno Príncipe, nós usamos celular, lógico, né? Nunca esperava que eu ia chegar em 2020 aqui dando aula na sala de leitura, mas tudo bem. No dia 31 de maio, eu apliquei uma atividade usando a metodologia de estação por rotação. Durante o horário do almoço, após os alunos almoçarem, subimos à sala de leitura que já estava preparada para a aplicação da atividade. A duração foi de 30 minutos nesse dia, sendo que cada estação teria 10 minutos para ser concluída. Disponibilizei a sala em 3 cantinhos. A comanda era pesquisar no celular, na primeira atividade, frases contidas no livro Pequeno Príncipe que tivesse alguma mensagem de vida. Os alunos deveriam registrar no caderno de registros da sala de leitura essas frases. E se quisessem fazer alguma colocação deles, também eles poderiam. A segunda atividade, o segundo cantinho. A comanda nessa atividade foi para que os alunos respondessem as perguntas. O que é um asteroide? Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Quais os países da Europa eram contra o Japão, a Itália e a Alemanha? Aí eles podiam pegar livros para pesquisar, eu deixei disponibilizado. Também poderiam usar o celular, né? E eles fizeram. A gente já tinha conversado bastante sobre esses assuntos naquelas conversas durante as semanas que tinham passado, né? Terceira atividade no outro cantinho era pesquisar em livros ou no celular onde ficava o deserto do Saara, a França e outros locais contidos no livro. Eles deveriam conversar entre si e anotar isso daí, né? Pode passar. Ó, aí esse era o caderno que eles usavam para registrar todas as atividades. Eu tinha 8 cadernos assim, que eles faziam. Né? Eles tinham os nomes, pode ver que eles já tinham que procurar os cadernos. Esses cadernos eles usaram nessa atividade por rotação, estação por rotação. Pode passar. Eles alunos lá fazendo as atividades. Aí teve um projeto que eu fiz do origami. Esse daí, eu não sei se eu posso contar como estação por rotação. Eu acho que sim, Rô. Foi assim, eu lancei o projeto, o desafio, e o que era o desafio do origami? Eu ensinei, a gente fez primeiro num dia, em duas partes esse origami. A primeira era fazer um origami, o grupo que me acompanhava fazendo um origami simples, do Pequeno Príncipe. Eu inventei lá um origami fácil para fazer, e eles fizeram comigo, nessa grupo. Enquanto a outra equipe ia fazendo o origami complexo. Só que eles não conseguiam. Daí que vai surgir o desafio do origami. Aí trocou. Os que estavam lá vinham comigo para fazer o origami simples, e essa equipe que estava fazendo origami simples comigo foi para a mesa fazer o origami complexo. Aí eu vi que eles não conseguiam fazer o origami complexo nessa atividade que nós fizemos em 30 minutos também. Eu apresentei para eles, já tinha apresentado para eles antes a instrução para fazer o origami complexo, mas mesmo eles não conseguiram interpretar. Aí o que eu fiz? Eu lancei o desafio do origami. Como que eles iam fazer? Quem conseguisse fazer aquele origami complexo do Pequeno Príncipe ia ser o vencedor do desafio. Pode passar, Rô. Começou com rotação, e daí foi para o desafio. E depois eles trocavam, era rotação por estação. E aí, porque um veio comigo, o outro foi para lá fazer, mas eles não conseguiram fazer sozinhos, né? Aí o que eu fiz? Eu lancei o desafio. Quem conseguisse fazer, no segundo semestre, viria para ensinar os alunos a fazerem. Aí passa. O Getúlio foi o que conseguiu fazer. Ele levou, eu arrumei os papéis de dobradura, ele não quis papel dobradura, ele quis cartolina aquelas mais fininhas.
E o Getúlio, do 8º ano, ele estava no 7º nesse ano. Do 7º ano, conseguiu fazer o desafio. E ele voltou no 2º semestre numa oficina de ensinar a fazer origami para os alunos. Aí ele fez uma oficina do origami do Pequeno Príncipe no 2º semestre, que já tinha encerrado já o projeto, mas ele fez. Nós tivemos uns 15 alunos que quiseram ir lá fazer com ele. Aí ele ensinou. E ele foi. Nesse desafio, ele ganhou certificado, eu dei uma caixa de bombom para ele, né? E uma lapiseira, ele ganhou isso. E aí tá a professora PCA, Maria Helena, e a Valdete, que é a diretora, né? E a PCG estava tirando foto, a Letícia. E aí são os origamis que ele fez, do Pequeno Príncipe Complexo. Pode passar. Aqui são o desafio do origami, como foi lançado, as comandas para fazer o origami, as atividades que os alunos foram fazendo no caderno, que eles colavam no caderno de cartografia, tudo tá aí, tá? As frases, ó. Esse cinza aí foi o original que ele fez. Aqui, esse aí foi o que ele levou para casa para fazer, depois ele fez ou para expor no dia da apresentação junto. Esse aí ficou exposto no mural, esse que é o original, que ele cumpriu o desafio. Daí ele fez um novo, que é o do cartaz com 4 azuis, para mostrar para o pessoal lá no pátio, na culminância. Pode passar. Os alunos ensaiando para que eles iam falar sobre o que eles desenvolveram no projeto, na culminância, as frases que eles tinham escritos, que tem lá no outro slide, né, que eu mostrei em fotos, tá aí as alunas que eu falar, a Tainar lá na frente, a Joyce, a Gabi, a outra eu acho que é a Ágata, ela não tá mais lá no Dom Eduardo, é a Ágata. E as alunas aqui fazendo as atividades que iam fazer o painel na sala de leitura do Pequeno Príncipe, a Mariane e a Mariana. Pode passar. Aqui mais um pouquinho das nossas leituras, um outro dia, pode passar, com outra turma. Aí elas falando, né, lá elas estavam ensaiando, aí no dia da culminância, elas falando sobre o Pequeno Príncipe, e depois a gente cantou a música Cativar, um coralzinho que nós fizemos lá. A gente estava cantando para abrir o projeto da culminância do Pequeno Príncipe. Nesse dia nós fizemos tudo no pátio, não teve nada de a sala de leitura, foi tudo no pátio. Nós abrimos a culminância das eletivas nesse dia. Acho que foi dia 13 de dezembro de 2018. Não, foi em junho. Foi dia 12 de junho de 2018. Pode aparecer, pode passar. As frases que elas foram colocando, as interpretações. Eu tirei foto de algumas coisas que elas estavam fazendo. Pode passar. Aqui, sempre eles desenhando, interpretando, o que eles queriam fazer, contando a história de novo, reescrevendo a história. Aí é o painel que nós fizemos na sala de leitura, com as atividades que eles fizeram, de pesquisa, de ideias, tudo que eles fizeram. Pode passar. Isso daí ficou, tá. O painel pronto, que eles criaram, tá? E assim foi, ficou daí até o final do ano esse painel aí, né, que foi em junho até dezembro ficou o painel, e a gente fazia algumas oficinas, que nem eu falei para você do Getúlio, que ele foi ensinar os alunos em oficina. Para o 2º semestre eu fiz mais oficinas e projetos junto com as aulas e os professores de língua portuguesa, a Sidneia na época, nós não fizemos um projeto durante o semestre inteiro, no 2º semestre, mas continuamos fazendo algumas atividades ainda como oficinas do Pequeno Príncipe, tá? Vídeo minutos eles fizeram, só que eu não achei onde que tava meus vídeos minutos, não me conformo de ter perdido. Aqui as imagens, link mostra, aqui estão onde tá, quem quiser, depois eu disponibilizo, se quiser, para entrar no Facebook, onde tem os vídeos das atividades, por aí. Tá? Aqui onde pode procurar para fazer os origamis. E assim vai. Pode ir continuando, pode ir passando. Aqui a comanda, como o que eu fui trabalhando com ele sobre o que era origami, pode passar.
Um geral eu coloquei. O certificado que eu criei para eles, para dar para o Getúlio, que foi o vencedor. Na parte de matemática foi, né? Aí, essa foi, a origami foi visando a matemática, a geometria, tá? Aí o cartaz que ele fez, as meninas que participaram, os meninos, o pessoal trabalhando nas atividades. E aí foi. Acho que acabou. É isso aí, Rô. Ai, meu Deus. Na verdade, a Lu trabalhou duas coisas. Ela trabalhou a rotação por estações, mas a metodologia da rotação por estações, ela estava dentro de um projeto mais amplo. O que é a metodologia por projeto? A Lu, na verdade, está dando spoiler, né, das nossas próximas ATPCs. E acho ótimo, Lu, acho que fica muito claro como é que você trabalhou ali a questão da rotação por estações, de uma forma muito concreta, se apresenta a comanda, né, o livro de registro que eles tinham, vai lá, pega o livro de registro, ali você vai anotar tudo, muito concreto, deu para a gente, né, enxergar, visualizar, né, como é que foi o trabalho na escola, e você também já está falando para a gente da metodologia de projeto, né, interdisciplinar, os produtos finais, né, dentro aí dos diferentes componentes, interessantíssimo, Lu, muito obrigada, agradecemos muito pela sua participação, enriquece muito aqui toda a nossa discussão, depois de todo esse percurso, falando sobre ensino híbrido, né, dessas metodologias, e, como eu disse, dá spoiler da próxima TPC. Muito obrigada, Lu. Nada, imagine. Quem sabe vai apresentar uma coisa mais consistente ainda. Tomara, convidadíssima. Tá bom? Obrigada.